Que negócio é esse de marcação a mercado? Se você nunca entendeu esse conceito, eu vou te explicar de duas formas. Uma bem simples, com uma analogia que vai fazer você entender o conceito, e depois com números, para você entender matematicamente como funciona. Isso tudo de uma maneira muito simples, então bora pro vídeo. Antes de começar, eu vou pedir que você curta este vídeo, compartilhe com quem também tem interesse no assunto investimentos, mercado financeiro, economia e tudo mais, e obviamente se inscreva no nosso canal para estar sempre antenado com as novidades que compartilhamos por aqui. Olha, vamos começar explicando em poucas palavras o que significa marcação a mercado? Esse é um nome péssimo para um conceito muito simples, que nada mais é do que reconhecer um ativo financeiro pelo seu valor justo, mais especificamente, um ativo de renda fixa. Eu vou dar dois exemplos para você de maneira muito simples. Se você tiver um carro, esse conceito vai ficar ainda mais simples para você. Se eu te perguntasse o valor justo do seu veículo, o que você faria? Muito provavelmente você iria consultar a tabela FIPE. Na tabela FIPE, ela mostra qual que é o valor justo, ou seja, na média de determinado veículo, determinado modelo, determinado ano de fabricação. Então, a marcação a mercado nada mais é do que a tabela FIPE dos títulos de renda fixa. E isso vale tanto para títulos de renda fixa públicos quanto para títulos de renda fixa privados. Os famosos CRIs, CRAs, debêntures, LCIs, LCAs e até CDBs. Primeiro eu vou mostrar um exemplo aqui para você de um carro, perfeito? Como é que funciona um veículo? Você vai, compra um veículo, vamos supor que você comprou aqui, no dia zero, por um valor de 100 mil reais. Você vai falar, nossa Gui, 100 mil reais é muito caro num veículo, né? Não é nada, hoje um Renault Kwid já tá 70 mil reais. Vamos imaginar então que você comprou um veículo 0 km e pagou 100 mil reais nele. Qual que é a ideia? A ideia é que em 30 anos, mais ou menos, esse veículo vai valer exatamente zero, ou seja, não vai estar mais funcional. O que as pessoas imaginam? Que o valor de um veículo entre a data de fabricação e a primeira venda e os próximos 30 anos caminhem numa linha reta assim. Só que isso não necessariamente é verdade, perfeito? Se assim o fosse, o que iria significar? Que o valor justo do seu veículo ele vai decaindo aqui em uma linha reta até zero ao longo de 30 anos. Agora a gente vai imaginar que depois de um ano eu pergunto para você, qual que é o valor justo do seu veículo? Você imaginando que ele se desvaloriza, de maneira linear até os 30 anos valer zero, você vai olhar nessa linha aqui e vai falar, olha, o valor justo do meu veículo depois de um ano, com base nas premissas de desvalorização, é de 90 mil reais. Eu vou falar o seguinte para você, você olhou a tabela FIPE do seu veículo? Vai falar, não. O que é a tabela FIPE? A tabela FIPE mede qual que é o valor médio de negociação, de negócios dos veículos do mesmo ano de fabricação, do mesmo modelo do seu atual carro. Você precisa olhar a tabela FIPE, Por mais que você tenha ali uma tendência do que você acha que vai acontecer com o valor do seu veículo, existe ali um mercado de negociação do seu veículo, mesmo ano, mesmo modelo. E aí, ao olhar na tabela FIPE, o que você pode descobrir? Você pode descobrir que depois de um ano, ao contrário do que a sua linha ali, de expectativa apontava, o seu veículo se valorizou por um valor de 110 mil reais. Poxa, o que isso significa? Significa que o seu patrimônio total alocado em um veículo, ele não é de 90 mil reais, como você imaginava olhando a linha ali, de tendência de desvalorização. Você verificou qual que era o valor justo de negócio do seu veículo, mesmo modelo, mesma marca, mesmo ano de fabricação, e verificou, na verdade, que ele se valorizou pela tabela FIPE. O que isso significa? Significa que você fez a marcação a mercado do seu patrimônio aqui que está alocado em um automóvel, Você verificou qual que é o valor justo do seu veículo. Então, simplificando, marcação a mercado é você reconhecer o valor de um ativo de renda fixa pelo seu valor justo, assim como a gente fez aqui no carro. No caso, o que você fez? Você simplesmente olhou qual que era a tabela FIPE do seu veículo. E obviamente, por se tratar de um veículo, a linha de tendência de fato é que vale para zero depois de um determinado período. O que acontece? Acontece que essa valorização, desvalorização, ela não é linear. Agora, no caso, quando a gente vai para ativo de renda fixa, o problema é um pouquinho mais complexo. Por quê? Primeiro, porque a tendência de um ativo financeiro é de que, ao longo do tempo, ele vá se valorizando. A tendência é de valorização para todas as classes de ativos dentro da renda fixa. Os pós-fixados, os pré-fixados e os indexados à inflação. Quais são cada um deles? O pós-fixado ou são ativos atrelados à taxa Selic, por exemplo, o título público Tesouro Selic, ou atrelados à taxa
taxa do CDI. CDB, que paga 100% do CDI, 120% do CDI, aquela LCA, LCI que paga 90% do CDI e tudo mais. Esses são os ativos pós-fixados. Qual que é a característica, né? Como é que funciona a precificação de um ativo de renda fixa? Quando você compra um ativo financeiro pós-fixado, todos os dias aquele ativo ele se valoriza um pouquinho. Ou seja, você comprou um ativo de renda fixa, você emprestou dinheiro para uma empresa, para um governo, para um banco. Aquela dívida, ela cresce um pouquinho todos os dias, perfeito? Então você emprestou R$1.000 aqui, aquela dívida, ela cresce um pouquinho todos os dias. Ô Gui, o que determina a taxa de crescimento dessa dívida aqui, ou seja, do dinheiro que eu emprestei para essa empresa, banco ou governo? A taxa que determina essa correção é a do CDI ou a da Selic. Acontece que essa correção, ela acontece de maneira diária, ou seja, final do dia, qual que foi a taxa Selic do dia? 0,05%. Então, essa dívida cresce 0,05%. No dia seguinte, taxa do CDI para o dia, 0,05%. Cresce mais 0,05%. E assim sucessivamente. O que acontece nesses casos de pós-fixados é que o valor justo de um ativo pós-fixado, indexado ao CDI, Selic, ele está sempre muito perto do valor que você enxerga aí na sua corretora ou no seu banco, na sua plataforma de investimentos. Por quê? Porque todos os dias o valor dessa dívida é corrigido de acordo com a taxa Selic, de acordo com a taxa do CDI. Você vai me perguntar, tem algum caso que estou ali visualizando o valor do meu investimento, do meu ativo, na plataforma do meu banco, na plataforma da minha corretora, e ele esteja apontando que está aqui, ó, por exemplo, R$1.100, quando na verdade aconteceu isso daqui, ó, ele está sendo negociado o valor justo dele a R$900? Isso pode acontecer com ativos pós-fixados? Isso pode acontecer por algumas razões. Primeiro, quando a gente fala de um ativo de crédito privado, que é emitido por uma instituição que não é o governo. Então, um CDB, uma LCI, uma LCA, um CRI, um CRA, uma debênture, são títulos que são considerados ali de crédito privado. Então, quando um ativo pós-fixado ele está sendo negociado, a tabela FIP dele está abaixo do que está aparecendo ali na minha corretora. E aí não tem nenhuma relação com Selic e CDI. Quando a capacidade do banco, da empresa, né, de me pagar esse empréstimo de volta na data do vencimento, que é mais ou menos aqui, está em xeque. Então, por exemplo, emprestei R$1.000 aqui para um banco. Ao longo do tempo, esse dinheiro foi sendo corrigido, a tabela FIP desse dinheiro também, né? O valor justo desse empréstimo estava ali sendo corrigido todos os dias e aqui começou a descolar. A minha corretora estava mostrando um andamento aqui legal, linear, de acordo com a variação do CDI, da Selic todos os dias, só que o valor justo, a tabela FIP, né? Ou seja, o valor pelo qual investidores e investidoras estavam negociando esse ativo estava caindo. Por que isso? Porque a capacidade de pagamento desse banco, a saúde financeira dele, começou a ficar em xeque. Então as pessoas falavam o seguinte, olha, eu aceito receber menos do que o valor justo desse ativo, por quê? Porque talvez ele tenha um problema em honrar essa dívida aqui na data de vencimento. Então, se isso acontece, eu prefiro receber R$900 agora, na verdade R$900 está aqui embaixo, né? Abaixo dos 1.000. Eu prefiro receber R$900 agora do que esperar, né? E correr o risco de não receber nada lá na frente. Então, as pessoas acabam aceitando o valor abaixo do que seria o certo, digamos assim, o combinado com o banco ao longo do tempo. Simplesmente porque a capacidade, né, a saúde financeira, a capacidade de pagamento da dívida lá no vencimento está em xeque por aquele emissor. Pode ser um banco, pode ser uma empresa e, detalhe, pode ser um governo. Pode ser o governo brasileiro lá na frente? Pode, mas vamos benzer aqui, né? Pode ser, por exemplo, o governo argentino, pode ser o governo colombiano, pode ser o governo chileno, pode ser o governo de qualquer país dos Estados Unidos. Depende muito da situação fiscal, né? Do endividamento público, controle das finanças públicas e tudo mais. Então é assim que funciona basicamente o processo de marcação a mercado para títulos pós-fixados. Agora, no caso, você tem aqui processo de marcação a mercado para títulos pré-fixados. E olha só que engraçado, né? Quando você fala de títulos pré-fixados, ele te dá uma ideia de que, poxa, ele é um ativo menos arriscado. Por que ele é um ativo menos arriscado? Porque, pô, eu pré-fixo uma taxa de remuneração. Se eu pré-fixo uma taxa de remuneração, no momento que eu emprestei meu dinheiro para uma instituição financeira, para uma empresa, para um governo, eu sei quanto que eu vou receber no vencimento. A ideia é essa daí mesmo, né? Você sabe qual que vai ser a sua remuneração total, mas tem um detalhe. Se e somente se você carregar esse ativo, esse investimento
até o vencimento. Por exemplo, vamos supor que você comprou hoje um título público pré-fixado por R$500. Um título público pré-fixado, qualquer um, vai valer no seu vencimento, a gente vai colocar aqui vencimento, R$1.000. O que acontece? As pessoas imaginam, né, que quando elas investem em um título pré-fixado, vai acontecer isso daqui, ó. Ou seja, esse dinheiro, né, esse ativo, vai se valorizar de maneira linear até o seu vencimento, sendo aí no vencimento você vai receber R$1.000. Mas não é isso que acontece. Assim como a gente viu lá no valor do carro, que ele pode oscilar, né? A tabela FIPE oscila de acordo com aquela linha branca, isso acontece também com o título pré-fixado e também com o título IPCA+. Só que olha só, a tabela FIPE desse título pré-fixado e do título IPCA também pode oscilar ao redor dessa linha branca de maneira muito relevante. As oscilações podem ser muito relevantes. E ao longo do tempo, chegando mais próximo do vencimento, essas oscilações vão diminuindo, de modo que no vencimento a tabela FIPE e os R$1.000 são exatamente iguais. E eu vou te explicar o porquê. Mas antes, eu quero que você entenda o conceito da marcação a mercado. Essa linha vermelha indica o valor de marcação a mercado, ou seja, qual que é o valor justo de um ativo ao longo do tempo. Então o que isso significa? Comprei um ativo aqui que valia R$500. Passou aqui, ó, 3 anos, aí você fala o seguinte, olha, deixa eu ver quanto que vale o meu ativo, né? Meu título público pré-fixado. Você olha lá e fala, nossa, ele vale R$480. Perdi dinheiro. O que é isso? Perdi dinheiro aqui, poxa, porque o ativo vale menos do que eu coloquei. Por quê? Porque olha só, o valor justo, a tabela FIPE dele, de fato, né, o valor pelo qual investidores e investidoras estavam negociando era abaixo dos R$500. É o mesmo caso de uma pessoa que comprou um apartamento por R$500 mil e falou, meu apartamento vale R$500 mil. Ela olha todos os vizinhos vendendo apenas a R$400 mil. Quanto que vale o seu apartamento? Se o valor de negócio dos apartamentos dos seus vizinhos são de R$400 mil, de fato ele vale R$400 mil, né? Não significa que você pagou R$500 mil 2, 3 anos atrás, que hoje o valor dele é o mesmo de R$500 mil. O valor justo dele é o valor de negociação médio do mercado, de um ativo similar, ou muitas vezes idêntico. Obviamente, você pode ter, né, nesse processo surpresas negativas como essa, como também você pode ter surpresas positivas, quando você olha, né, ao longo do tempo e o valor justo desse ativo pré-fixado ou IPCA+, né, o famoso indexado à inflação, está sendo negociado a um valor acima do que você imaginou que ele estaria analisando a linha branca aqui ao longo do tempo. Então, os famosos ganhos de marcação a mercado ocorrem nesses momentos, quando o valor justo, a tabela FIPE dos ativos pré-fixados indexados à inflação apontam para um valor justo maior do que você imaginaria observando qual que é a promessa de retorno da taxa quando você o adquiriu. Então, poxa, Gui, comprei um ativo pré-fixado pagando 10% ao ano. Essa linha branca indica o seu ativo sendo corrigido a uma taxa de 10% ao ano. Nesses momentos em vermelho, o valor justo desse ativo indica que ele se valorizou a uma taxa superior a 10% ao ano naquele período. Então, o ganho de marcação a mercado é isso, quando o valor justo do seu ativo está sendo negociado a um valor superior ao que você imaginou quando ele foi sendo corrigido pela taxa que você o adquiriu. Algumas pessoas me perguntam o seguinte, vale a pena quando ele atingiu esses pontos aqui específicos, eu os vender ou eu seguro até o vencimento para receber os R$1.000? Qual que é a resposta? Depende. Por quê? Se você continua com esse título aqui, você sabe o que vai acontecer com ele, aqui nessa linha vermelha. Ele vai valer R$1.000 no vencimento. Só que olha só, se eu comprei esse ativo pagando uma taxa de remuneração de 10% ao ano, e nesse curto espaço de tempo ele trouxe uma rentabilidade maior do que a prometida, significa que aqui, do ponto de hoje, vamos supor, até o vencimento, ele vai me pagar uma taxa menor do que 10% ao ano. Por quê? Porque ele já me antecipou uma parte da rentabilidade nesse curto espaço de tempo aqui, ó. Significa que ele tem para me entregar ainda uma taxa menor do que a acordada. Então vamos supor 9% ao ano, porque talvez aqui ele já tenha me dado 15% ao ano nesse período. Então ele tem uma taxa menor para me entregar. Será que faz sentido eu continuar com ele? Vamos supor, né, que tem um outro ativo que você acredita que pode te entregar a partir desse ponto 12% ao ano, que não seja esse aqui que você tá. Opa, então talvez valha a pena você vender esse ativo aqui, que a partir de hoje tá te pagando 9% ao ano, e comprar um ativo que tá te pagando 12% ao ano. Assim você maximiza o seu retorno. Mas isso é um exemplo, tá? A gente vai entender mais matematicamente como isso funciona, perfeito? Segura aí. O que eu quero que você entenda nesse começo é que marcação a mercado é um processo de reconhecer o valor do seu título de renda fixa pelo seu valor justo. Agora, para você que quer entender
entender matematicamente como é que esse processo todo funciona, vamos imaginar aqui. Todo título de renda fixa vale, em seu vencimento, R$1.000. Tá bom, qual que eu sei quanto que eu pago nesse ativo hoje? Você precisa fazer uma continha. Que continha que é essa? R$1.000, que é o quanto que ele vale no vencimento, dividido por 1 mais a taxa que ele está sendo negociado, taxa de remuneração ao ano, e elevar pelo período em anos que faltam para o seu vencimento. Eu vou colocar aqui período em T, tempo, tá certo? Então olha só, vamos fazer uma suposição que hoje, no momento que você vai comprar esse ativo pré-fixado, a taxa pela qual ele está sendo negociado é de 10% ao ano. E o período que falta para esse título pré-fixado vencer seja de 3 anos, beleza? Então como é que vai ficar essa nossa continha aqui? Vai ficar R$1.000 dividido por 1 mais 10%, isso aí você pode fazer no Excel, elevado por 3, que é o período que falta exatamente para esse ativo vencer. Se a gente fizer essa continha, você vai ver que o valor, né, o resultado dela, vai ser de 751,31 centavos. Ou seja, se um título público que vence em 3 anos está sendo negociado por uma taxa de 10% ao ano, seu valor justo hoje é de R$751. Significa, ó, que o nosso gráfico ele vai funcionar dessa maneira aqui, ó. No vencimento, esse ativo vai valer R$1.000. Se eu compro ele hoje, vou pagar R$751,31. Então eu tenho essa expectativa na linha branca, ó, de rendimento. O que acontece? Qual que é o problema? Não é um problema, né? Qual que é a característica de um ativo pré-fixado? Essa taxa aqui, ó, ela oscila. Ela oscila de acordo com o quê? De acordo com as expectativas de juros dos investidores e investidoras do mercado financeiro. Então ela pode ser mais alta ou ela pode ser mais baixa. Isso de quanto em quanto tempo, Gui? Isso muda, pessoal. A cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana. Agora vamos imaginar que, ó, você pagou R$751 no ativo pré-fixado, né, que vence em 3 anos. Vamos supor que passou 1 ano. Se a gente fizesse a mesma continha, qual que seria a ideia? Quanto que deveria ser o valor justo? Então vamos fazer a continha. Quanto que vale o ativo? Ele vale R$1.000, tá certo? Tenho que dividir por 1 mais a taxa, que é 10% ao ano, perfeito? Elevado, agora não por 3 anos, mas por 2 anos. Qual que vai ser o valor justo desse ativo? Olha só, o valor que você espera que esse ativo esteja sendo negociado, né, de acordo com quando você o adquiriu, é de R$826, né, que é o resultado dessa continha aqui, R$826, e 45 centavos, tá? Então você tem a expectativa de que o valor justo desse ativo hoje seja de aproximadamente R$826. Só que, dá uma olhada, essa taxa aqui de negociação, ela oscila cada minuto, cada hora, cada dia, cada mês, ano. E as condições mudaram. Hoje, um título público pré-fixado que vence em 2 anos, ele não está sendo mais negociado a taxa de 10% ao ano. Ele está sendo negociado a uma taxa de, por exemplo, 8% ao ano. Logo, o valor justo, a tabela FIPE desse seu título pré-fixado, que vence em 2 anos, né? Você adquiriu, ele vence em 3, mas passou 1 ano, hoje ele é um título público pré-fixado que vence em 2 anos. Qual que é a taxa? 8% ao ano. Significa que compradores e vendedores de um título público pré-fixado que vence em 2 anos acreditam que a taxa justa desse ativo seja de 8%. Então vamos refazer as contas? Certo, isso daqui não valeu. Por quê? Porque a taxa justa desse ativo não é de 10%, é de 8% ao ano. Nessa condição, qual que é o valor justo então? Tabela FIPE desse ativo é de R$857,34. Dá uma olhadinha, ó. O valor justo desse ativo está acima hoje da sua expectativa. Ele está valendo mais. Ele está valendo R$30 a mais do que você imaginou. Você fala, nossa Gui, por quê? Eu comprei ele pagando 10% ao ano. Agora ele está me pagando só 8% ao ano? Por que isso aconteceu? Estou perdendo dinheiro? Não. Sabe por quê? Porque nesse 1 ano aqui, ó, ele trouxe uma rentabilidade superior aos 10%. Vamos fazer a conta? Qual que foi a rentabilidade dele nesse primeiro ano que você carregou esse ativo? Você carregou um ativo que prometia uma taxa de rentabilidade de 10% ao ano. Mas quanto que ele rendeu? É isso que a gente vai ver. Você pagou R$751,31 e hoje o valor justo dele é de 857, passado 1 ano, certo? Vamos colocar os centavos aqui também. Se a gente for fazer essa continha, a gente vai verificar que nesse período aqui,
de um ano, o seu ativo rendeu 14,11%. Olha só, nesse um ano, você vai falar, ué, Gui, mas eu comprei um ativo pré-fixado que pagava 10% ao ano. Como é que em um ano ele rendeu mais? Rendeu mais porque as condições de mercado mudaram e a demanda por esse ativo subiu nesse período, fazendo que o valor justo dele, fazendo com que a sua valorização fosse maior do que a esperada. Só que o Gui, eu vou receber uma remuneração maior se eu carregar ele até o vencimento? Não. A partir deste momento, ele vai passar a render quanto? 8% ao ano, que é a taxa de negociação do mercado. E nessas condições, é isso aqui que vai acontecer, ó. O valor justo dele, novamente, vai se aproximar de R$1.000, tá? Só que nesse período, você teve uma rentabilidade maior do que a esperada. A partir daqui, a remuneração vai ser de 8% ao ano, fazendo com que, no vencimento, ele chegue ao valor combinado de R$1.000. É meio complexo? É, mas eu tô falando aqui tudo para você entender como é que funciona o processo, não só de marcação ao mercado, mas depois também, né? Muita gente só explica até aqui, né? Ó, rendeu 14,11%, vende o ativo que você teve um ganho maior do que você imaginava, né? Mas eu tô te explicando como é que fica para frente, já que você teve uma rentabilidade maior do que a esperada no primeiro ano do ativo. Agora eu vou te mostrar o efeito inverso. E se, no lugar de 8% ao ano, esse ativo estivesse sendo negociado a uma taxa superior, e não 8%, mas sim de 15%. Então você comprou um ativo pagando 10% ao ano e a taxa de negociação dele hoje é de 15% ao ano, depois de um ano aqui. Como é que fica o valor justo dele? A gente vai apagar, né, para esquecer essas continhas aqui, para a gente refazê-las, né? A gente vai fazer uma outra simulação, então não é mais R$857. Olha só, se a taxa de negociação de um título público pré-fixado que vence em 2 anos, que a gente está aqui hoje, fosse de 15% ao ano, o valor justo desse ativo, fazendo essa continha aqui, seria de R$756,14. Dá uma olhadinha. Então, ó, ele teria se valorizado muito pouco. O valor justo dele aqui, ó, não seria esse 857, naquele caso, que se tivesse sendo negociado a taxa de 8% ao ano, seria aqui, ó, ele valeria R$756,14. Seria esse o valor justo dele aqui, ó. Quase não se valorizou em um período de um ano. Vamos verificar qual foi a valorização nesse período? Então foi o seguinte, 756,14 dividido por 751,31. Sabe qual que foi a rentabilidade nesse período aqui, pessoal? Foi de apenas, olha que doideira, 0,64%. Então, o seu ativo, seu título público pré-fixado, que você pagou 751, esperando uma rentabilidade de 10% ao ano, depois de um ano, rendeu apenas 0,64%. Você fala, pô, Gui, como pode? Eu comprei um ativo para pagar 10% ao ano e ele vai vencer em 3 anos. Como pode? Nesse período, ele se valorizou apenas 0,64. Mas qual que vai ser o retorno dele a partir desse ponto? Vai ser os 10% ao ano? Não. Vai ser de 15% ao ano, que é a taxa justa de negociação dele hoje. Ou seja, o retorno que você não ganhou nesse primeiro ano, você vai ganhar nos próximos 2. O que vai acontecer com o valor do seu ativo? Ó, pum, vai vir aqui para os 10, vai vir aqui para o 1.000 depois do período de 2 anos. O que muita gente faz? Comprou o ativo a 751, olhou depois de um ano, ele vale 756, que porcaria de investimento. Me rendeu quanto? 0,64% em um ano. O que a pessoa faz? Vende. Vende no momento em que ele vai ter uma valorização, ó, muito relevante. Vai se valorizar 15% ao ano. Então, cuidado ao avaliar o rendimento acumulado de um título pré-fixado ou indexado à inflação. Você precisa ver o quê? Qual que é a taxa que ele está sendo negociado hoje. Porque é isso que te mostra qual que é o potencial de valorização daqui para frente. Nunca tome uma decisão olhando o passado. Sempre expectativa para o futuro. Agora a gente viu com uma analogia como é que funciona o processo de marcação a mercado, entendendo lá o valor justo, né, de um ativo através da tabela FIPE de um carro, e a gente viu matematicamente como que funciona esse processo. Lembrando uma coisa, quanto maior o prazo para um ativo vencer, maior vai ser a sua variação de preços. Aqui a gente viu com título pré-fixado que vence em 3 anos, mas isso pode ocorrer com título pré-fixado ou indexado à inflação que vence em 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e até 30 anos. E aí as variações de preço podem ser muito maiores. Então comenta aqui embaixo se você entendeu, se você não entendeu alguma coisa, se você quer que eu explique mais algum detalhe que ficou de fora, a gente grava mais outro vídeo para complementar o raciocínio. Muito obrigado e até a próxima.